A bola do golo que deu a vitória à equipa do Futebol Clube do Porto. Na revista de imprensa está connosco o Carlos Ademar, escritor, que publicou recentemente o livro Bairro. Carlos, muito bom dia, muito obrigado por estar presente neste jornal. E hoje começa por destacar uma notícia que surge na primeira página do Diário de Notícias, o facto de estarem a abrir falências 17 empresas por dia desde janeiro. É verdade, é um drama, porque naturalmente associado a esta notícia, ao encerramento de empresas, está o verdadeiro drama deste país neste momento, que é o desemprego. Não? É fácil de facto, em termos das decisões que são as do Governo, de cortar na despesa, é fácil cortar nos vencimentos dos funcionários públicos. Enfim, eu sou funcionário público, desde há 2 anos esta parte, eu, no meu caso concreto, ganho menos 25% do salário. Obviamente, em função dos escalões, há pessoas que estão ainda mais prejudicadas, que atingem na ordem dos 30%. Naturalmente isto tem peso. A capacidade aquisitiva está posta em causa, naturalmente, e isso ressente-se com o encerramento destas empresas. É fácil cortarmos nos transportes dos doentes, situações perfeitamente dramáticas que nos chegam, que entram pela casa dentro, não é? Considera que o Governo tem cortado de forma cega? Penso que não temos muitas dúvidas quanto a isso. Eu penso que sim. Repara, o exemplo que eu ia dar, uma situação que ocorreu lá para a minha terra, foram lá umas câmaras de televisão, filmaram lá umas pessoas com problemas sérios de saúde, que precisavam de tratamento regular, frequente, pessoas com cancro, sem meios, naturalmente, para fazer face às despesas de deslocação, e ficaram impossibilitados de receber esses tratamentos, não é? Logo a seguir veio o Ministro da Saúde dizer que não, senhora, que isso iria ser resolvido, 2 dias depois, afinal ia ser resolvido só para quem ganhava até 500 ou 600 euros por mês. Ou seja, quem ganha 600 euros por mês já não está dentro desse pacote e já não beneficia desse transporte. É fácil cortar, como eu dizia, o problema é realmente projetar a economia de forma a que este drama que hoje vivemos e que penso que não está ainda estancado de forma alguma, esta situação vai se manter durante algum tempo, não sei quanto, e recordo a propósito disto a estimativa que era de desemprego para o final do ano 2012, que é este, não é? Quando se fez o Orçamento Geral do Estado, em outubro, novembro, por aí, a estimativa andava na casa dos 12,5%, se não estou em erro. Chegamos ao final do mês de março e estamos com 15%. O primeiro trimestre do ano. Portanto, faltam só 3 trimestres, não é? Como é que será até ao final do ano, não sei, mas de facto a situação é tremenda, é grave e impõe-se naturalmente medidas que não se fiquem apenas pelo corte cego, mas que procurem projetar a economia. Outra das notícias que destaca hoje surge no Jornal Público. O Ministro dos Assuntos Parlamentares disse ontem que, afinal, Portugal regressa aos mercados em 2013. Declarações que acontecem depois de uma entrevista de Passos Coelho a dizer que Portugal estava em risco de regressar aos mercados em 2013. Bom, é mais uma, não é? Nós, nos últimos dias, temos sido invadidos com diz-se, desdiz-se, não é? Uns governantes dizem uma coisa, outros dizem outra. Naturalmente a situação é grave, a situação económica é grave, ela própria cria naturalmente muito desânimo, mas depois a postura dos políticos relativamente a isto também não ajuda muito. Descredibiliza quem governa, não dá confiança às pessoas, há lapsos que surgem. E naturalmente as pessoas depois, enfim, manifestam-se da forma como podem, e alguns com situações de desespero já que se vão lutando por aí. Eu li aqui há 2 dias, não mais, aquela notícia daqueles 2 irmãos que suicidaram
de 57, 53 anos. Ele desempregado há uns anos, ela nunca tinha trabalhado, viviam com a mãe, e de repente a mãe morreu, ficaram sem casa, que era uma casa alugada, e passaram a viver há um ano e tal que viviam, dormiam por aí, até que resolveram pôr fim à vida. Isto é um drama tremendo, é um drama terrível, que devia merecer um bocadinho mais de atenção por parte de quem nos governa e ser um pouco mais sensíveis a este tipo de situação. Também no Público hoje destaca a pergunta de António Emiliano a Francisco José Viegas sobre o acordo ortográfico. É uma que está na página 3, logo no início do Público. É mais, exatamente. O acordo ortográfico feito há 22 anos recebeu pareceres técnicos muito negativos e só 2 membros da CPLP o aplicam. De facto, Portugal subscreveu essa declaração que diz que o acordo produz constrangimentos no processo de ensino e aprendizagem. Pronto, quer dizer, 22 anos não foi tempo suficiente para chegar a esta conclusão, foi preciso entrar em vigor em Portugal, neste momento está em vigor. Já escrevemos de acordo com o acordo ortográfico, os computadores do meu trabalho já estão, enfim, desenhados para isso. Mas ainda há muita gente que se recusa a escrever o acordo ortográfico. Sim, mas em termos oficiais somos obrigados a fazê-lo. E, no entanto, agora, quando surgem dúvidas sobre de facto a viabilidade, de se deve ser feito assim, se não deve ser feito assim, penso que é o pior que podia acontecer. Numa situação destas, tendo em conta no estado em que chegámos, podíamos ter discutido se de facto se deveria avançar com ele ou não, se devia avançar com o acordo ou não. Naturalmente ninguém fica confortável a ter que alterar a forma de escrita que aprendeu, naturalmente, mas tendo em conta, enfim, as razões que são subjacentes à origem deste acordo, enfim, dar mais força à língua, ao português, em termos globais, podemos, enfim, aceitar. Agora, depois de estarmos neste patamar, surgirem novas questões relacionadas com isto, penso que é o pior que podia acontecer, francamente. E porque é Páscoa, destaca uma notícia que também surge no Público: 5 mulheres que vieram a ser decisivas na vida de Jesus. Sim, a propósito desta última notícia, enfim, é um assunto já recorrente, se as mulheres devem ou não devem poder dar missa, ser sacerdotes, não é? Nos últimos dias o Papa diz que não, dizendo que, enfim, usando argumentos do anterior Papa, endeusando-o quase para justificar que as mulheres não podem ou não devem. Enfim, eu penso que é tempo mais do que suficiente. Eu não sei em que página é que está. É na capa mesmo, não é? E depois deve estar na revista, com certeza. Por aí. Na primeira página há de ser aqui no destacável, com certeza. Eu penso que 2000 anos de submissão da religião católica às mulheres, penso que já chega. Penso que era tempo. É tempo da religião católica dar um passo atrás e reconhecer o papel fundamental que as mulheres sempre tiveram e continuam a ter, e portanto não há razão absolutamente nenhuma, não vejo razão absolutamente nenhuma para que esta posição retrógrada da Igreja se mantenha. E, por fim, uma notícia que surge, um fait divers quase, que surge na última página do Jornal de Notícias: jovem vende rim para comprar um iPhone e um iPad. Isto aconteceu na China. Eu, infelizmente, não lhe chamaria fait divers. Não, de facto não. De facto é uma situação, para mim, tremendamente grave e que diz enfim, de alguma maleita que esta sociedade padece, não? Um jovem com 17 anos que vende um rim para comprar seja aquilo que for, neste caso um iPhone, penso que diz de facto do estado em que a sociedade se encontra, em termos da força que tem esta sociedade de consumo enfim, o Estado que permite uma coisa destas, não é? Como é que é possível alguém vender uma parte de si para poder comprar qualquer coisa? Não concebo que isso seja possível, e de facto algo não está bem, e de facto penso que era
Montesquieu, não sei, acho que era o Montesquieu que dizia que a democracia só é válida, só existe democracia quando um homem não puder comprar outro homem e um homem não tem a necessidade de se vender a outro homem. E isto está aqui em causa neste momento. E o Montesquieu era do século XVIII, estamos no século XXI e continuamos a falar nisto, não é? Finalmente vamos ao seu livro, O Bairro, que está à venda há cerca de um mês. Sim, o bairro enfim, é o meu sexto romance de cariz policial. O Jornal de Letras fez uma entrevista e deu-lhe um título que eu gostei. É um policial social, ou sociológico, mais propriamente, porque tem muito a ver com as dinâmicas do próprio bairro. É um livro que anda muito à volta de um bairro problemático aqui às portas de Lisboa, a Cova da Moura, no caso concreto. E eu fiz deste livro, fiz deste bairro, se quiser, o protagonista deste livro. São umas dinâmicas, os grupos, as pessoas que ali há, e depois porque é que um bairro destes é problemático, porque é que existem, porque é que se transforma numa espécie de ninho de marginais. Porquê? É bom que as pessoas, enfim, conheçam um pouco. Já agora faço-lhe a pergunta. Diga? E porquê, Carlos? O livro procura responder a isso, mas eu posso resumir dizendo que para uma mãe com 5, 6 filhos, eu dou aqui alguns exemplos, também aqui destaco o papel da mulher no bairro, como verdadeira âncora da pouca estabilidade que existe naquele bairro. Quando uma mulher tem 5, 6 filhos e tem que ir trabalhar para lhes dar de comer, os filhos ficam entregues a si próprios, à rua, aos heróis que circundam pela rua. E o miúdo que cresça num ambiente destes, se faça rapaz, se faça homem num ambiente destes, e chega à idade adulta, que nunca tenha tido problemas com a polícia, deve ser considerado um verdadeiro herói de querer, de determinação. E é bom que as pessoas que veem os jornais, leem os jornais, ouvem as notícias e se fala destas coisas, percebam um bocadinho mais a essência das coisas. E este livro procura, sendo uma ficção, sendo um romance, procura ir muito ao encontro disso, procura trazer um valor acrescentado a essa matéria, trazer um bocadinho mais de informação às pessoas. Carlos, muito obrigado por ter estado presente neste jornal. Obrigado, Boa Páscoa. Muito obrigado.